por vezes passam despercebidas. Por vezes, quando algo de ruim acontece direcionado a elas, de imediato se pensa: e se cortássemos? Para que essa árvore aqui? É bonita, mas faz uma sujeira. O sabor da lembrança de quando comíamos uma fruta do pé. O pique-esconde no tronco da árvore. O balanço ao fim da tarde. O caminho das formigas. Os passarinhos. O piquenique em família. O primeiro beijo. As brincadeiras de roda. E a sombra gostosa que ela faz em um dia de sol quente, hein? Que delícia! As árvores são importantes por causa que elas ajudam no oxigênio, elas limpam o ar, né, limpam a poluição, assim, de muita poluição. Ela é a casa dos passarinhos, de insetos, dão pra gente frutas e também porque é divertido a gente brincar, subir, se balançar, de brincar. Os gatos subirem nela, às vezes, quando estiverem com bastante medo dos cachorros, essas coisas assim. Quando a gente vai brincar de esconde-esconde, pega-pega. As árvores são importantes porque elas dão ar pra gente respirar, porque elas são casa para os passarinhos, para os insetos, elas dão fruta. As árvores são importantes porque elas trazem o oxigênio pra gente. E também tem as árvores frutíferas que trazem as frutas pra gente, essas coisas. E elas também mostram, tipo, as fases da vida, tipo, desde o nascimento da semente, que aí ela vai crescendo e... acho que é isso. Imaginar um mundo sem árvore, para mim, é imaginar um mundo sem vida. Então, sempre que eu converso com as minhas crianças e elas não conseguem definir muito porque que é importante, eu falo assim, então vamos imaginar, pensa num mundo sem árvore nenhuma, como é que seria? E dá aquela tristeza, né? Porque eu acho mesmo que a gente não sobrevive sem árvore. A árvore, ela nos dá vida. Pelo ambiente ficar mais refrescante, mais agradável. A árvore, ela faz a ligação da parte mais profunda lá da nossa terra até o céu. Então, ela também representa a vida, né? Que é a raiz, todo o crescimento e a sua resplandecência. É que ela dá frutos, alimenta os passos, dá sombra para eles, faz sombra para nós, descansar, brincar, se divertir, purifica o ar. Os benefícios são inúmeros, essa proteção do solo, essa absorção da água da chuva, né, que ajuda a reduzir as enchentes e problemas hídricos, ajuda a alimentar os lençóis freáticos, né? Então são inúmeros os benefícios da árvore. Conceitualmente falando, tudo que tem possibilidade de entender a mudança de temperatura no mundo, no planeta, a partir das sombras, por exemplo, de todas as regiões de florestas, e na minha vida a sombra do dia a dia. Às vezes faço reunião embaixo de árvore, que eu acho que é muito mais refrescante, acho muito mais confortável até. Eu penso principalmente na questão de alimentação. Aí eu acho que a primeira questão que me vem forte, acho que talvez seja mais a alimentação até. Mas sem dúvida é sombra e comida. Sempre que é primavera, assim, aí a gente percebe que as amoras estão caindo,
Meu pai pega escada e a gente sobe nela pra pegar as amoras. Um dia eu fui pro parque, quando eu era bem pequenininha, né? E aí eu vi uma árvore que era a diferença dessas outras, assim, que são marrons. E aí eu vi uma, né, que era branca. Aí eu perguntei pra minha mãe qual era esse tipo de árvore. Aí ela falou que era de carvalho. Aí eu gostei bastante, porque era diferente das outras. Uma árvore de acerola. Tem uma na praça, eu lembro que eu ia muito na praça, perto da casa da minha avó, no Santa Maria. Aquela que tem aquele dálmata, eu não sei o nome. Mas eu lembro que tinha uma árvore, acho que era de manga. E eu sempre subia lá com meu primo, com os amigos do meu primo, ou também com as crianças que eu conhecia no parque. Aí a gente subia, aí a minha bisa sempre ficava sentada no banquinho, assim, do lado, e a gente ficava assustando ela, ou jogando folhinha nela pra brincar. Desde que eu me conheço por gente, tinha esse pé de ameixa no quintal de casa, no quintal do fundo, então ele era alto e eu conseguia enxergar longe, assim, a distância à cidade. Então, sempre que eu voltava da escola, minha mãe conta que era a primeira coisa que eu fazia era largar meu material e correr pro pé de ameixa. E eu tenho essa memória, sabe, de subir no pé de ameixa, porque ele tinha um galho certinho para eu ficar de cabeça para baixo. Então eu subia no pé de ameixa e ficava olhando o mundo de cabeça para baixo. Para mim era um mundo, né? Imagina, era a cidade inteira assim que eu conseguia ver lá do alto. Então eu passei muitas tardes no pé de ameixa. Foi minha árvore parceira durante muito tempo. Antigamente, na Praça da Matriz, eu morava ali, na Rua Antônio Afonso. E antigamente as crianças brincavam tudo ali na Rua do Centro. E as árvores da praça ali da Igreja da Matriz, elas tinham uma copa muito grande, enorme. E a gente era pequenininho, subia rapidinho, colocava a escadinha, fazia pezinho assim para os amigos, subia e ficava tudo escondido ali nas copas das árvores. E aí as pessoas passavam por baixo e Jacareí é cheio de histórias de malas-sombras, histórias das mais encantadoras aqui em Jacareí tem. E a gente ficava em cima daquelas copas escondidos, pregando peça nas pessoas que passavam embaixo. A gente jogava semente, a gente fazia barulho de bicho, de coruja. Essas árvores ali da Praça da Matriz, elas dão até um quentinho assim no meu coração. Figueira, na minha infância, a árvore que marcou muito foi a figueira que tinha no bairro de casa lá, que era enorme. E a gente brincava muito nela, e se juntava para dar um abraço nela. Precisava de, sei lá, umas 10 crianças, meus amigos, assim, pra gente contornar ela. Uma árvore que marcou minha vida, minha história, né, minha infância, é uma árvore pata de vaca, né, com o nome popular pata de vaca, que tinha bem em frente à minha casa. Era uma árvore que ela tem um formato diferenciado, ela cresce meio de lado. Então essa árvore servia de apoio para a gente conversar. Me lembro muito dos meus primos, que eram maior que eu, encostados nessa árvore. Eles encostavam e contavam histórias ali. Eu me lembro muito de uma goiabeira que tinha na casa da minha avó e do meu avô, falecidos. No quintal da casa deles, essa goiabeira, a gente subia muito nesse pé, porque era uma goiabeira muito resistente, aquelas goiabeiras grossas, o galho também era duro. Então ela dava condições da gente subir nela e ficar lá no alto, assim. Então ficava eu e os meus primos no alto da goiabeira, comia goiaba, meio Chico Bento, assim. Eu seria a macieira, por causa que eu ia dar fruta para as pessoas e também ia dar sombra para as pessoas. Por causa que a maçã é uma fruta também, e, né? Você gosta dela? Mais ou menos. Eu prefiro banana. Se você fosse uma árvore, que árvore você acha que você seria? Você gostaria de ser? A de macieira. A de maçã. Porque eu gosto bastante de maçã. Se você fosse uma árvore, que árvore você seria? Uma de amora. Por quê? Porque eu gosto muito de amora. E se eu fosse uma árvore, eu acho que eu seria uma mangueira, porque eu gosto de manga. Ou qualquer uma, ou aquelas que tem bastante pássaro, que tipo que dá aquelas frutinhas, mas aí é só para pássaro, que ser humano não come, porque eu acho passarinho bonitinho.
Tem uma árvore na tradição da cultura africana que eu acho muito bonito, que é o baobá. Tem lendas sobre o baobá e os africanos eles consideram o baobá uma árvore muito importante porque do baobá se aproveita tudo. Então sempre ficou para mim essa grandiosidade. Além de ser uma árvore grande, é uma árvore que não tem muitas folhas, mas ela é imponente assim. E essa questão, sabe, de ser aproveitada, aproveita-se a raiz, aproveita o caule, aproveita as folhas, ela é uma árvore que acumula água, então eu acho uma árvore bem bonita, assim. Queria ser um baobá. Se eu fosse uma árvore, eu seria uma embaúba. Primeiro porque eu acho ela linda, que ela fica gigantesca em direção aos céus, e eu acho as folhas dela, quando a gente vê de cima, elas ficam prateadas, né? Elas são muito maravilhosas, umas folhas bem grandes. E aquelas folhas também parecem mãos, assim. E o barulho da embaúba à noite é muito especial. Ah, e sem contar que ela vive cheia de pássaros, porque ela tem tipo uma bananinha, assim, uma espécie de monte de bananinha, assim, e os pássaros se divertem ali. Seria uma embaúba. Embaúba também é legal que o bicho preguiça gosta da folha dela. É! A Lívia é o bicho preguiça. É, e eu sou um bicho preguiça. Vai ver que é isso. Eu seria um coqueiro bem lá na praia, para curtir o visual e hidratar a galera. Uma espécie que me marca muito e me deixa muito contente quando vejo ou quando faço algum plantio é a araucária, né? Que é uma árvore milenar, né? É uma árvore de frio, a gente lembra muito dela no frio, quando está, né, friozinho, a gente lembra do fruto, que é o pinhão. E é uma árvore muito grande, né, uma árvore imponente. Qualquer lugar que você for e tiver árvore, ela sempre se destaca, né? Ela sempre aparece muito pelo seu formato, pela sua grandeza e pela sua resistência, né? Ela suporta aí os lugares mais gelados, né, do nosso país, que é a parte sul do país principalmente, ela está bastante, na Serra da Mantiqueira também aparece bastante. E é uma árvore muito forte, né? Quando eu vejo ela, me passa confiança, me passa uma elegância muito bacana e que dá o nosso alimento, né? Ela tem um alimento que sai dela. E é muito bacana a gente pensar nisso, nessa conexão, tanto de vida, como no benefício para o meio ambiente e para o nosso meio ambiente, né, para a nossa vida. E para o benefício alimentício, né, que a gente depende muito, né, das plantas para sobreviver, para se alimentar, né? Então é uma árvore que marca muito a minha vida. E gostaria muito de ser uma araucária. Mas enquanto árvore mesmo, eu penso na mangueira porque é uma sombra muito larga, muito grande, um pé que se espalha muito legal para o Brasil todo, então é muito popular. E dá um fruto que um fruto já é quase uma refeição, né? Assim, você pega uma mangona bonita, grande. Então, mesma questão da relação sombra e alimento. Eu acho que manga faz muito sentido para mim. E no caso alimento, porque eu gosto de usar manga não só na fruta, mas também misturada a saladas. E é muito calórica, né? Muito energética. Então acho que é um pouco por aí que eu penso na árvore da mangueira. As interações são inúmeras. Elas estão aqui bem antes de nós. Sem elas, aqui não estaríamos. Com elas, vivemos bem melhor. Elas absorvem o carbono, que em excesso polui o ar. Liberam o oxigênio que nos faz respirar. Regulam o clima. Dão frutos que servem de alimento para diversas espécies de animais. São estudadas para diversos caminhos. Na medicina, para a cura de doenças. Na
prevenção e como terapia. Não é apenas um recurso natural, uma madeira ou uma fruta. Para os povos indígenas, a natureza é como um parente. É algo a mais. Uma mata, uma montanha, um rio. São seus ancestrais.